Que a paz e a graça do Senhor estejam com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, sempre a gente lembra de algumas coisas. Eu tenho um amigo de infância, o Abimael conhece bem, foi nosso vizinho, Luiz Fernando, filho de Javão. A pessoa educada que sempre me encontra nas minhas caminhadas, e ele é muito educado e conversa muito comigo. Mas ele se transformou num andarilho e um bêbado quanto mais. O interessante disso é que ele tem meu celular, eu tenho dele, e ele me manda mensagens bíblicas, demonstrando que ele ouviu a palavra. O que acontece com pessoas que ouvem a palavra e continuam a agir assim, sem eira nem beira? Então vamos procurar entender o porquê dessas coisas. Deus, nosso Deus, diz assim através do profeta Ezequiel, que, então, Ezequiel 36, aspergirei água sobre vós, ficareis purificados, e de todas as vossas imundícias, de todos os vossos pecados vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porém dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis com que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis. Amados, contemplem uma das maravilhas do amor divino. Quando Deus fez as suas criaturas, uma criação que ele considerou como suficiente, se estas caíssem da condição que tinham sido criadas, Deus normalmente consentia que sofressem um castigo de sua transgressão e que morressem no lugar em que elas caíram. Mas ele faz uma exceção, o homem caído. Criado puro e santo por seu Criador, se rebelou ímpia e deliberadamente contra o Altíssimo e perdeu o seu primeiro estado. Mas Deus maravilhosamente providenciou para ele ser o objeto de uma nova criação, através do Espírito Santo de Deus. O que é o homem comparado a um anjo? Não é algo pequeno, insignificante? Diz Judas, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, eles os têm reservado para as prisões eternas na escuridão, para o juízo daquele grande dia. Deus não teve misericórdia deles. Ele os fez puros e santos, mas que deveriam ter permanecido assim. Porém, visto que deliberadamente se rebelaram, eles arremessou-se-lhes de seus brilhantes tronos para sempre e, sem uma só promessa de misericórdia, os encerrou nas sólidas masmorras do destino para sofrer o tormento eterno. Porém, o amor de Deus foi tão grande deste Deus que destruiu os anjos, desceu do seu alto trono na glória para falar ao homem e assim dizer: ora, vocês caíram de mim como os anjos, vocês têm errado grandemente e deixado meus caminhos. Não por amor de vocês eu faço isto, mas por amor do meu próprio nome, eis que repararei o dano que a vossa própria mão tem feito. Está em Ezequiel 36, 21. Tirarei de vós o coração que tem se rebelado contra mim e colocarei em minha mão uma segunda vez para trabalhar. Uma vez mais colocarei sobre vocês a mão do oleiro e os farei vaso de honra, aptos para o meu gracioso uso. Tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Um novo coração vos darei, um novo espírito porei dentre vós. Isto não é uma maravilha da soberania, da infinita graça, que embora os poderosos anjos foram lançados no fogo para sempre, Deus fez um pacto com o homem de que ele iria renová-lo e restaurá-lo. Deus não tem prometido aperfeiçoar a nossa natureza ou remendar os nossos corações partidos. Não, a sua promessa consiste em nos dar um coração e um novo espírito de retidão. A natureza humana está muito longe de ser apenas melhorada. Não é como uma casa que precisa de pequenos reparos, substituir uma telha, um reboco no teto, não.
ela está completamente corrompida. O seu alicerce está arruinado. Do teto ao alicerce, não há viga nenhuma que não tenha sido comida por cupins. Não existe mais solidez. Está toda apodrecida, vai desabar. Deus não faz tentativas ou experimentos com o homem. Não escora as paredes com estacas ou pinta novamente as portas. Não ornamenta e as embeleza, mas determina que essa velha casa seja completamente derrubada e uma nova seja construída no seu lugar. Como já mencionei, isto é muito mais de ser restaurado e melhorado. E se apenas algumas peças estivessem em mau estado, poderiam ser consertadas. E se tão somente uma ou duas engrenagens desta grande máquina chamada humanidade estivessem quebradas, o Criador colocaria tudo em ordem. Trocaria as peças quebradas, substituiria a roda danificada e a máquina voltaria a trabalhar. Pelo contrário, os reparos são necessários por toda a parte. Não sequer uma alavanca que não esteja quebrada ou eixo sem estragos. Nenhuma das engrenagens funciona corretamente. A cabeça está toda doente e o coração completamente debilitado. Da sola dos pés à cabeça. A raça humana está infectada de chagas e feridas pútridas. Por isso, o Senhor não pensa em apenas uns simples reparos. Ele diz, como falei, dar-vos-ei coração novo, porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Se você considerar o que a natureza humana era e o que ela é, não passaria muito tempo antes de você dizer: esse é apenas um caso sem esperança. Muitos homens têm sido difamados, ofendidos, mas nunca um homem foi tão ofendido como Deus tem sido. Muitos têm sido tratados cruelmente de forma ingrata, mas nunca alguém foi tratado como nosso Deus tem sido. Olhem para as nossas vidas passadas, nossos comportamentos, o tanto que somos ingratos para com Ele. Ele nos deu existência, e a primeira palavra de nosso louvor, dos nossos lados, deve ser o seu louvor. Em seu louvor. Enquanto vivermos aqui, nosso dever é cantar perpetuamente a sua glória. Ao invés disso, desde o nosso nascimento, temos dito somente o que é falso, enganoso e ímpio. Nunca temos correspondido às suas muitas misericórdias com gratidão e agradecimento. Pensamos tão raramente nele. Porém, pior do que isso, nós não temos somente esquecido dele, mas nos temos rebelados contra ele. Ele nos deu um livro, uma prova de amor, e deseja que nós leiamos, porque este livro está cheio do seu amor para conosco. E nós o temos guardado, fechado, até as aranhas tecerem suas teias ao redor de suas folhas. Ele tem colocado fôlego nas narinas do homem, até mesmo quando este o tenha amaldiçoado. Ele tem dado alimento para ele comer, até quando este tem gasto a força do seu corpo em guerra contra o Altíssimo. E no próprio domingo, o dia do Senhor, quando a maioria tem estado quebrando os mandamentos e gastando o dia em suas próprias luxúrias, ele tem dado luz aos teus olhos, fôlego para os seus pulmões, forças para os seus nervos e tendões, abençoando você, enquanto sua conduta é de completa desobediência. Que grande consolo é saber que ele é um Deus que não muda. Senão nós, os filhos da promessa, através de Abraão, teríamos sido consumidos há muito tempo atrás. E justamente também, Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi tratado perversamente por esses filhos de Abraão. Ele teve que conhecer o ápice da maldade humana e, portanto, Deus permitiu que os homens o apoderassem de Cristo, se apoderassem de Cristo e o cravassem no madeiro. Ele permitiu que o colocasse dependurado no madeiro e que zombasse da sede dele, oferecendo vinagre, e que ridicularizassem e desprezassem o extremo de suas agonias. Deus permitiu que os homens fizessem dele um objeto de risos e desdém, e que os olhos lascivos e cruéis contemplassem o seu corpo rasgado e despido. A humanidade revela a perversidade do homem. As próprias bestas são melhores do que ele, porque o homem tem os piores atributos e nenhum dos seus melhores. Ele tem a ferocidade do leão sem a sua nobreza. Ele tem a teimosia do asno sem a sua paciência. Tem a gula, devoradora do lobo.
sem a sabedoria de evitar as armadilhas. Ele é um urubu, um abutre, ávido por cadáver, porém nunca está satisfeito. Ele é a própria serpente com veneno de áspide debaixo da sua língua, porém espelha o seu veneno tanto perto como longe. Se você julgasse a natureza humana por sua forma de tratar a Deus, verdadeiramente reconheceria que ela é demasiadamente má para poder ser remendada e que é necessário ser feita de novo. Há um outro aspecto sobre o qual podemos considerar a malignidade da natureza humana, é o seu orgulho. É surpreendente que quando estamos em nossas orações, quando tentamos fazer uso de nossas expressões mais humildes, somos denunciados pelo orgulho. Que coisa estranha é o ver um tão culpado e miserável pecador orgulhoso de sua moralidade. E, apesar disso, é algo que encontramos todos os dias. O homem, que é um inimigo de Deus, orgulhoso de sua honestidade, não obstante roubando a Deus. Um homem orgulhoso de sua castidade, e todavia, se olharem para os seus pensamentos, eles estão cheios de lascívia e impureza. Um homem orgulhado do louvor de seus companheiros, enquanto ele próprio é censurado por sua consciência e pelo Deus Todo-Poderoso. Uma coisa espantosa, estranha, pensar que o homem possa ser orgulhoso, quando ele não tem nada do que se vangloriar. Um pedaço de barro, vivo, animado, poluído, corrompido, um inferno vivente e, contudo, orgulhoso. O homem, aquele que desprezou tudo quanto tinha, pelo vil valor de um fruto. Num voo pela história bíblica, na máquina do tempo, deparamos com os primeiros humanos. Adão e sua esposa Eva, nossos primeiros ancestrais, que, desobedecendo à ordem divina, deram início à queda do homem de seu estado de pureza. E assim, a humana natureza tornou-se pecaminosa. É o que está em Gênesis 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Desobedeceu, caiu. Muitos que vivem da caridade diária de Deus orgulham de suas riquezas, quando não tem um centavo para os abençoar, a menos que Deus decida de dar a eles. Nós, que viemos nus a este mundo, nus sairemos dele. Um ignorante que nada sabe, orgulhoso de sua sabedoria. Que coisa estranha é que esse nécio chamado homem se intitula esse mesmo doutor. E que se faça mestre de todas as artes, que quando é de nenhuma. É muito mais tolo quando crê que sua sabedoria alcançou o mais alto grau. O mais estranho de tudo isto é que este homem, que tem um coração enganoso, cheio de todos os tipos de concupiscência, adultério, idolatria, luxúria, se atreva a dizer que é uma excelente pessoa e que se ensoberbeça, crendo que, porque reúne algumas boas qualidades, é digno de veneração de seus semelhantes, e se não da consideração do Altíssimo. Até alguns se intitulam venerandos e fazem questão de ser chamados assim. A natureza humana, essa é a própria condenação. Orgulhosa, que não tem de se gloriar. A glória se foi para sempre da natureza humana. Vamos repudiá-la e que Deus nos dê uma nova, porque a velha jamais poderá ser melhorada. Ela está irremediavelmente insana, velha, ultrapassada e corrompida. Além do mais, é totalmente certo que a natureza humana não pode ser melhorada, porque muitos têm tentado, mas sempre com fracasso. Um homem tentando corrigir a natureza humana é como alguém tentando mudar a posição de um biruta de aeroporto, girando para o leste, enquanto o vento está para o oeste. E quando tirar as mãos dele, tornará de novo para a sua posição anterior. Alguns tratam de restringir as suas naturezas, pessoas de comportamento colérico, que tentam se consertar um pouco. E às vezes conseguem, porém, em seguida voltam a aparecer. Como diz um poeta, já que se o fogo não arde normalmente, nem as chamas encontram saída, queima seus ossos até se tornarem brancos com o calor da malícia, deixando em seu coração um resíduo em cinzas de vingança. Tenho visto um homem tentando se tornar religioso, tenho visto vários. E que monstruosidade faz consigo mesmo ao tentar fazê-lo, porque as suas pernas não são iguais e caminham manquejando no serviço de Deus. Nos momentos de tensão,
quando o seu espírito é colocado à prova, surge o grande lobo interno amansado, revestido de ovelha, revelado por sua conduta imediata. Ele é uma criatura deformada e rude, e todo aquele que olha para ele descobre logo para essa criatura a inconsistência de sua profissão. Que tal homem nunca imagina que pode cancelar a ruindade da sua natureza por esforços religiosos. Não vai adiantar, a sua natureza não muda. Deus não quer reformas, mas renovação. Ele não deseja um coração um pouco melhorado, mas um novo coração. Mas, novamente, vocês poderão facilmente perceber que devem ter um coração novo e perceberão quando começarem com as suas ocupações e os gozos da vida cristã. A natureza que pode alimentar-se da imundícia do pecado e devorar o cadáver da iniquidade não é de modo algum a natureza que poderá cantar louvores a Deus e regozijar em teu santo nome. Vocês podem imaginar um leão deitando com um bezerro e comendo palha como boi, sendo leão? Não. Tem que haver mudança. Você pode colocar nele pele de ovelha, porém jamais será ovelha, a menos que a natureza de leão seja despojada. Necessário uma mudança total de caráter. É possível que um homem tenha estado cantando versos obscenos, canções obscenas da embriaguez, quando tenha manchado seu corpo com toda classe de impureza e tenha amaldiçoado a Deus, possa entoar louvores ao céu como aquele que tem amado os caminhos da pureza e da comunhão de Cristo? Não, nunca, a menos que a sua natureza tenha sido totalmente mudada. Isso nos diz Paulo em Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus odeia uma natureza depravada e, portanto, essa deve ser tirada antes que possamos ser aceitos por Ele. Deus não odeia o nosso pecado tanto quanto a nossa natureza do pecado, a nossa pecaminosidade. O Senhor não está irado somente com nossos atos manifestos, mas contra a natureza que dita estes atos. Deus não é tão míope que enxergue somente a superfície. Ele observa a própria fonte e origem. Veja o que disse Jesus em Mateus 7. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Tiago diz, da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça assim. Irmãos, isso não está certo. Continua Tiago, acaso pode da mesma fonte jorrar água potável e água salubre? Ora, meus irmãos, é possível que uma videira produza azeitonas e uma figueira produza azeitonas e uma videira figos? Ele tem uma ira, Deus tem uma ira contra a natureza depravada do homem, e atirará, e arrancará totalmente antes de admitir este homem em alguma comunhão com ele, e acima de tudo, na doce comunhão do paraíso. Há, portanto, amados, uma exigência de uma nova natureza que nós devemos ter, ou, de outro modo, jamais podemos ver o rosto do Senhor por favor. Esta é uma obra divina, do começo ao fim. Mudar ao homem um novo coração, um novo espírito é uma obra de Deus, e uma obra de Deus somente, que é impossível ao homem. Como diz Paulo, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vejamos Isaías 57:15, diz assim, porque assim diz o Altíssimo e Sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, e como também com o contrito e abatido de coração, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Porém, da mesma forma, ele habita no alto e santo lugar. Deus também diz habitar com o contrito e abatido de espírito. Então, destacamos que o contrito e abatido de espírito corresponde aos pobres de espírito, que Jesus destacou lá no Sermão do Monte, na Bem-aventurança. Mas por que Deus habita o coração dos contritos e abatidos? A resposta é muito clara, amados. Deus passa a habitar no coração dos contritos e abatidos de espírito para lhes conceder vida, para vivificar
os espíritos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Durante toda a sua vida, o apóstolo Paulo disse: em mim não habita o bem, e somente estava expondo a verdade anunciada pelos profetas. Mas por que é necessário expor a verdade do evangelho? Porque somente através da palavra de Deus, que é Cristo, o Verbo encarnado, é que Deus vivifica o coração do homem quando passa a habitá-lo. Mas por que Deus cria tudo novo? Para que o Espírito do Senhor habite o seu ser. Ou seja, para que o Espírito de Deus permaneça fazendo do homem morada. Salmo 51 diz assim: crie em Deus, ó Deus, um coração puro. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito inabalável. Vocês, amados irmãos, são templos de Deus, porque assim Cristo prometeu. Respondeu Jesus e disse: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos dele morada. João 14. Ou seja, aquele que ouviu a palavra de Deus passou a viver. E ele está livre pela palavra anunciada, conforme Ezequiel 36. Aspergirei a água pura sobre vós, a palavra de Deus, e ficareis purificados de todas as imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificareis. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Alcançou um novo coração, um novo espírito, tudo se fez novo. O Pai e o Filho se fazem nele morada. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Repito, amados, vocês são o templo de Deus, o Espírito de Deus habita em vocês. Diz Efésios: edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, é a principal pedra, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce, santuário edificado no Senhor, no qual também vós, justamente, sois edificados para a habitação de Deus em Cristo, no Espírito. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a casa a qual somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. De novo, amados, essa é uma mudança graciosa, somente pela graça de Deus. Quando Deus coloca um novo coração no homem, não é porque o homem mereça um novo coração, não há nada de bom na natureza que possa ser movido, possa ter movido Deus a lhe dar um novo espírito, não. O Senhor simplesmente dá ao homem um novo coração, porque ele assim o deseja, é a única razão. Ele salva e vitoriosamente conquista o coração do homem. Se você odeia o pecado, esta não é a natureza humana. Se você anseia ser amigo de Deus, esta não é a natureza humana. Se você deseja ser salvo por Cristo, esta não é a natureza humana. E se vocês, que não têm condição alguma, querem que ele os tome para ser dele, para preservá-los e guardá-los na vida e na morte, se querem viver em seu serviço, mesmo se for necessário morrer para a sua honra, isso não procede de uma natureza humana. Isso é uma obra da graça divina. Amém? E se há algo bom em vós, já é isto. Amém. O Senhor começou a boa obra em vosso coração, e ele a aperfeiçoará até o fim. Todos esses desejos e vontades ardentes são o que vocês jamais poderiam ter sentido de si mesmos. Em seu desejo, se esse é seu desejo sincero, mostra que Deus já começou a produzir em você uma viva esperança, e será o sinal evidente de que o Senhor o abençoará e conduzirá à vida eterna. Aí está a explicação. Um novo coração, não mais feito de pedra. Que Deus nos abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus. Amém.